Paz do Senhor, meu querido, minha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe nossa vida nessa tarde. Estou aqui de volta, há algum tempo aí sem fazer alguns vídeos, correria do dia a dia, mas algum de vocês aí tem pedido, né, para que eu possa estar fazendo os vídeos novamente, perguntando por que não tenho feito, mas a correria do dia a dia muitas das vezes nos tira desse momento e eu quero estar aqui nessa tarde compartilhando com vocês uma mensagem que estava aqui agora meditando aqui na minha casa e me veio um tema muito forte sobre saudade. Esse tema veio no meu coração conversando com a minha irmã ontem, né? E aí ela compartilhando comigo sobre os 19 anos que está completando hoje, dia 28/9, completando 19 anos, aonde nós perdemos o nosso pai. E aqui meditando hoje nessa tarde, agora há pouco, né? Poucos minutos aqui agora me veio sobre esse tema, né? A palavra saudade. E como sinto saudade dele, como sinto saudade, né, dos momentos que passávamos juntos ali na nossa casa, nossa família. E muitas das vezes nós não aproveitamos as oportunidades que nós temos com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nos amam, e devido a tantas coisas nós desprezamos, né, esse tempo, nós deixamos de lado por N coisas, mas à medida que nós vamos passando, né, os nossos anos vão passando, a gente vai aprendendo que uma das coisas mais importantes é o tempo, a coisa mais importante são as pessoas, e quando as pessoas se vão, quando as pessoas partem, quando o propósito delas aqui nessa terra se finda, nos resta saudade. A única coisa que nos resta é saudade. Muitas das vezes nos resta lamentações por nós não termos aproveitado da forma que deveríamos, mas esse tempo passa, essas pessoas passam, e eu queria falar hoje um pouquinho sobre isso, porque meditando sobre isso aqui na Palavra de Deus, eu vejo, lendo aqui a Palavra de Deus, eu vi aqui no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 8, se eu não me engano, é isso mesmo, Filipenses capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo fala assim, ó: Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, vírgula. Então, a primeira parte do versículo aqui em Filipenses 1, no verso 8, o apóstolo Paulo, ele deixando essa carta ali para os irmãos que estavam em Filipos, em um desses momentos, né, aqui no versículo 8, ele fala, olha, Deus é minha testemunha da saudade. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós. Então o apóstolo Paulo estava ali expressando para aqueles irmãos, olha, Deus é minha testemunha, Deus sabe. E como Deus sabe, né? Porque Ele conhece o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Eu não conheço, você não conhece, mas Deus é a primeira testemunha diante de nós, a saber daquilo que nós sentimos falta. Mas muitas das vezes nós temos as pessoas diante de nós e nós não damos o valor que elas merecem, nós não damos a atenção e não demonstramos para ela o amor, né, a saudade, o desejo, né, que nós temos dessas pessoas. E muitas das vezes elas não sabem, mas Deus sabe. Mas será que essa pessoa sabe? Será que essa pessoa sabe que você ama ela? Será que essa pessoa sabe que você valoriza ela? Será que essa pessoa sabe que ela é importante para você? Então isso é muito importante, porque eu iniciei esse vídeo aqui falando sobre essa data que estamos, né, recordando hoje, 19 anos,
uma perca, né, de uma partida, de uma separação que nós tivemos com o nosso pai. Então, o que nos resta? Saudade, né? Para os filhos, para os familiares, para todos aqueles que o conheceram, amigos que faziam, né, que o amavam, que o gostavam. Então, resta a saudade. Mas Deus é testemunha. Mas será que nós estamos... As próprias pessoas, elas são testemunhas de que nós fazemos falta para elas, que elas são importantes para nós? Então, fica essa pergunta para mim, fica essa pergunta para você. Então, nós precisamos fazer isso. E nessa carta aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Estava lendo aqui, e essa palavra saudade, ele fala dela de novo. E lá no finalzinho da carta, no capítulo 4, no versículo 1, no capítulo 4, versículo 1 de Filipenses também, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vírgula. Então, ele fala de novo dessa palavra: meus irmãos, estou escrevendo. Ele escreveu para aqueles irmãos que estavam falando para você: eu amo vocês, mas eu também sinto saudade. Então, ele repete essa palavra e fiquei me perguntando, né? Por que essa saudade? Se ele era um homem tão presente, um homem que estava ali sempre buscando, né? Estar ali com os irmãos, evangelizando, ajudando, orando, mas naquele momento da sua vida, quando ele escreve essa carta, estava pesquisando aqui, quando ele escreve essa carta, ele não tinha essa condição de estar fisicamente, ele não tinha essa oportunidade de estar fisicamente. E a história vai contar que quando o apóstolo Paulo ele escreveu a carta de Filipenses, ele estava preso, e mesmo preso, ele estava ali tentando de alguma forma se comunicar com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, né, através de cartas. E fica aí a primeira pergunta para nós: será que nós temos buscado de alguma forma nos comunicar com as pessoas que nós amamos? Será que nós temos, talvez, por várias situações, estamos limitados, né, da distância, fisicamente, de estar próximos, mas nós temos buscado meios de nos comunicar? Nada vai tirar o calor humano. Hoje temos tudo, né? Temos videochamada, temos ligação, temos mensagens, temos áudio, nem se usa mais carta, mas aqui nesse momento era a forma que ele estava usando para expressar de forma escrita a saudade, o amor, o desejo que ele tinha de estar presente com esses irmãos. Então, mesmo preso, ele estava procurando meios de demonstrar para aquelas pessoas a saudade, o desejo, o amor que ele tinha por eles. Então, nós devemos fazer isso. Muitas das vezes por N situações que nos amarram, situações que estão tentando nos aprisionar, estão tomando o nosso tempo, o nosso dia a dia, mas será que nós temos buscado, em meio a tudo isso, procurar meios para que nós possamos demonstrar o nosso amor e realmente demonstrar nossa saudade para as pessoas que nós amamos? Ou estamos somente deixando o tempo passar, né, e deixando que tantas prisões nos privem realmente, né, por completo, até que chegue um momento que só Deus sabe, essas pessoas venham ser tiradas da nossa vida, da nossa comunhão, e nós venhamos perdê-las? Então, precisamos meditar nisso. Então, o apóstolo Paulo ele estava ali mesmo preso, mas ele estava, a história fala que ele estava escrevendo ali com alegria, ele escrevia para agradecer, ele escrevia para encorajar os irmãos a ficarem firmes no Senhor. Então, é um livro que esse sentimento, saudade, ele está muito envolvido. Por quê? Porque no contexto do livro, a pessoa que estava escrevendo
ela estava em uma situação limitada. A pessoa que estava escrevendo estava numa situação que ele não podia estar onde ele queria estar, onde as pessoas queriam que ele estivesse. Mas ele procurou meios. E a saudade, estava pesquisando aqui também, a saudade é um sentimento melancólico, é um sentimento de profunda falta, é um sentimento de amor e distância em relação a uma pessoa, lugar, experiência ou momento do passado. Então a saudade, ela traz para nós uma sensação de incompletude ligada a algo bom que foi vivido. Então estou falando aqui no início, né, que hoje, no dia 28/9/2025, está fazendo 19 anos, né, que Deus permitiu. Deus permitiu que o meu pai, José Salvador Silva dos Reis, eu falo meu pai porque realmente o pai é aquele que cria, aquele que nutre, que ensina, que alimenta, que protege. Da mesma forma, mãe, eu tenho os meus pais de sangue e tenho um respeito muito grande a eles, mas devido à convivência, devido à criação, né, eu tenho ali os meus pais mesmo, né, como José Salvador, Anne Valdete, então são pessoas aí que Deus permitiu, né, que se tornassem isso na minha vida. Mas se tratando disso, né, os anos, né, eu tinha 15 anos quando estava para completar 15, eu já tinha 15, foi 2006, mas quando isso aconteceu, então foi praticamente ali 14 anos, 15 anos juntos, tempos muito breves, mas vivíamos ali momentos juntos. Na época ele tinha um bar, eu vivia ali no bar com ele, ajudava ele no bar, muitas das vezes não queria brincar, queria ir para a escola jogar bola, mas sempre ele estava ali buscando, né, para que eu pudesse estar ali com ele, aprendendo, trabalhando com ele, né, aprendendo a ser homem ali também, trabalhando com ele no comércio da família. Então assim, eu via, né, hoje eu vejo isso, ele sempre tinha desejo que eu estivesse ali com ele, sempre tinha desejo que eu estivesse ali com ele. Ele falava muito, uma vez ele falou comigo, olha, na parte da tarde, isso aqui é seu, você cuida. Então era o desejo dele de eu estar com ele ali naquele comércio, mas a falta de maturidade muitas das vezes nos separa, né, das experiências, nos separa da comunhão, das pessoas que nós amamos e as pessoas que nos amam. E Deus sabe de todas as coisas. Mas falando hoje disso, né, com o tempo nós vamos aprendendo o valor, a importância, né, do tempo das pessoas, e que as demais coisas, outras coisas são insignificantes. São importantes? São, mas perto de uma pessoa, perto da sua família, perto, né, das pessoas, tudo isso deve ser muito menor. É por isso que nós precisamos colocar de lado tudo aquilo que nos separa, né, das pessoas que nós amamos, porque uma vez perdidas, elas não vão voltar mais. E será que vai ficar em nós aquela frustração de eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter vivido mais intensamente, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter perdoado, abrido mão dessas coisas que tem me separado dessa pessoa? E então precisamos pensar isso, que você possa pensar isso, talvez nessa tarde, né, quando você for ouvir esse vídeo, se você estiver ouvindo esse vídeo em algum momento da sua vida, não deixe que a amargura, não deixe que os ressentimentos, não deixe que as coisas, elas te prendam de tal forma que você perca a oportunidade de estar com as pessoas que te amam, as pessoas que querem o seu bem, as pessoas que querem estar perto de você. Então, se for preciso, que você possa liberar perdão, se for preciso que você possa perdoar essa pessoa, você possa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Este capítulo 2 aqui de Filipenses fala isso, fala que mesmo ele sendo Deus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo ele se humilhou,
ele assumiu a forma de um homem, veio aqui nessa terra, mas mesmo sendo Deus, ele se humilhou. Então, este livro de Filipenses fala de humildade, e nós precisamos ser humildes, nós precisamos entender que se o próprio Deus se esvaziou da sua glória e se manifestou em carne e veio aqui para vestir um corpo como o nosso de homem e se sujeitou às mesmas fraquezas que eu e você, se sujeitou a humilhações, a desprezo. Imagine nós, será que nós estamos agindo dessa forma, estamos sendo humildes para nos humilhar diante do Senhor, nos humilhar diante das pessoas? Ou será que nós estamos perdendo o nosso tempo, estamos perdendo as pessoas que nos amam e que nós amamos por causa de coisas que a palavra de Deus diz que são passageiras? A palavra de Deus diz que os céus e a terra vão passar. A palavra de Deus diz que tudo passará, mas a palavra de Deus é a única coisa que vai permanecer para sempre. Então, que eu e você possamos fazer uma autoanálise, né, dentro do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, e entender, será que eu estou me privando? Será que eu estou privado? Será que eu estou me privando dessa comunhão com essa pessoa por coisas que vão passar? As coisas boas vão passar, as coisas ruins vão passar também, mas o mais importante são as pessoas. É por isso que a palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o mundo inteiro, ainda que eu e você ganhemos o mundo inteiro, ainda que eu e você conquistemos tudo que há de melhor nesse mundo, nada pode tirar o valor que é uma alma, o valor que é uma pessoa. O que é a alma? A alma é a pessoa, a alma é o ser vivente, a alma é aquilo que Deus criou à sua imagem e semelhança. Isso foi a obra-prima de Deus. Então nós precisamos realmente aprender a valorizar as pessoas que Deus permite estar no nosso caminho, na nossa vida, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus, nós não sabemos o que pode acontecer, mas que não haja em nós aquele choro no momento do enterro dessa pessoa, no momento que essa pessoa se partir, que não haja em nós aquele choro de desespero pelo fato de nossa, como que eu perdi tempo, como que eu não aproveitei. Se eu soubesse que isso aconteceu, eu teria amado mais, teria perdoado mais, eu teria sido mais humilde, eu teria aberto mão do meu orgulho, da minha soberba, da minha ignorância, dos meus direitos. Mas hoje eu estou vendo aqui que estou perdendo uma pessoa muito importante na minha vida. E isso acontece conosco. A palavra de Deus nos diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos meditar nisso e deixar que nós deixamos que essas barreiras que nos separam, né, dessas experiências, dessas pessoas, elas possam ser removidas. E a humildade, ela remove essas barreiras na nossa vida, né? A humildade remove essas barreiras na nossa vida. Então, a saudade, ela vem através disso. A saudade, ela traz uma sensação de que está faltando algo. Eu estou incompleto. Eu estou incompleto porque está faltando algo. Por quê? Porque eu perdi esse algo, eu perdi essa pessoa, eu perdi esse momento, eu perdi essa oportunidade. Então, a saudade traz para nós um sentimento muito forte, um sentimento que dá tristeza, um sentimento de sensações de perdas. Então, a saudade, ela desperta, se você for olhar, eu estava lendo aqui, a saudade, ela desperta até o cheiro, né? Quando você vê uma paisagem, um objeto, é uma memória afetiva que é capaz de transportar a pessoa para outro tempo e lugar. Olha para você ver que forte. Eu me lembro que, passado alguns anos, eu não sei, eu acho que uns 3, 4, 5 anos depois, eu acho, que meu pai tinha falecido já, eu me lembro várias vezes, eu acordando pela madrugada
e eu sentindo, sabe, uma sensação. Eu estou lendo isso aqui agora, mas me veio, no momento que eu gravo esse vídeo, me veio. Aqui está falando que é algo capaz de transportar a pessoa para outro tempo e lugar. E eu me lembro que algumas vezes, né, nesses momentos recentes, pós a partida dele, eu me lembro que eu acordava, né, pela manhã e pela madrugada, várias vezes eu acordei e era como se eu estivesse no bar com ele, é como se ele estivesse abrindo o bar e me chamando, e aquilo era tão forte, aquela imagem tão forte. A minha mãe é testemunha, minhas irmãs, né, estão inscritas no canal e depois podem comentar e se lembram, se recordam de episódios assim que aconteceu comigo. Com certeza aconteceu com elas também, mas eu estou falando aqui da minha experiência. Então, eu acordava e eu via ele na cama dele, outra hora eu via ele no bar, e quando eu ia lá no bar procurar ele, o bar estava fechado. Quando eu ia lá no quarto dele procurar ele, ele não estava, a cama, né? Eu me recordo disso, e minha mãe ter que ficar comigo ali na cama, né? E eu chorando, deitado na cama com saudade dele. Então isso é muito forte, isso é muito forte. A saudade da perda, a saudade de você perder alguém que você ama pelo fato de que você talvez não se doou, não valorizou, mas talvez tenha valorizado, mas aquela ligação é tão forte que durante esse período inicial de perda você sente aquela pessoa ainda viva, parece que ela está ali na sua casa, parece que ela vai entrar pela porta da sua casa, parece que você vai encontrar com ela no quarto dela, nos caminhos que ela passava. Aquilo fica, aquela memória tão afetiva, tão viva, que parece que aquela pessoa está ali, mas ela não está ali. O Senhor já recolheu ela, o Senhor já levou a sua alma para o descanso. Muitos creem na reencarnação, mas a palavra de Deus não dá nenhuma brecha para isso para nós, nenhuma hipótese. A palavra de Deus fala da vida eterna. A palavra de Deus fala de apenas uma vida, né? E depois vem, né, a vida eterna. Então não existe isso. Mas o que acontece conosco muitas das vezes, que as pessoas não entendem, é porque esse afeto que foi criado entre as pessoas, ele é muito forte, muito vivo, e a saudade, na verdade essa palavra é saudade, ela traz para nós, né, essa presença viva, o cheiro, muitas vezes sente até o cheiro da pessoa, então isso é muito vivo. Mas nessa tarde aqui eu quero deixar esse vídeo para vocês, para nós, para a nossa meditação, porque saudade, né? Por mais que nós aproveitemos, né, também o máximo com essas pessoas, mas ele vai ficar saudade porque são pessoas preciosas. E tem uma saudade também que nós não devemos ter, mas aqui no Salmo 84, o salmista Davi, ele fala da saudade que ele tinha, da alegria de estar no templo, de buscar a comunhão com o Senhor, a presença de Deus. Então, ele relata ali no Salmo 84, né? Ele descreve esse sentimento de estar ali na presença de Deus. Ele descreve esse sentimento de estar na casa de Deus. Ele descreve o sentimento de estar nos pátios, aonde a presença de Deus se manifestava. Então ele fala, olha, é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, quando ele diz isso, ele está demonstrando o valor da presença de Deus na vida dele. Então, nós precisamos ter dentro de nós esse desejo. Nós precisamos ter dentro de nós esse desejo de buscar a presença de Deus. Muitas das vezes temos o desejo de fazer tantas coisas, mas não temos o desejo de orar, não temos o desejo de ler a palavra de Deus, nós não temos mais desejo de ir à casa de Deus, e deixamos que tantas coisas nos privem disso,
nos privem disso, mas que nessa tarde, se você está passando por isso, talvez algo tenha te privado da presença de Deus, algo tenha te privado da casa de Deus, algo tenha te privado daquilo que você já viveu na presença de Deus até aqui, e talvez uma coisa que nos priva, que a palavra de Deus fala, é a raiz de amargura. A raiz de amargura, a palavra de Deus diz que ela nos priva da graça de Deus. A raiz de amargura, ela nos tira a nossa comunhão com Deus, ela faz com que nós venhamos perder, né, essa proximidade com aquilo que no passado era bom, mas devido a situações, com pessoas, problemas na vida, altos e baixos, situações que acontecem na nossa vida, na nossa família, com os irmãos, com a igreja, isso muitas das vezes vão criando raízes dentro de nós, e quando nós nos vemos, nós já estamos privados, nós já estamos longe, e o que está nos restando é somente saudade. Mas que eu e você não venhamos ter somente saudade, que eu e você possamos nesse dia andar em direção, em primeiro lugar, à presença de Deus, em segundo lugar, as pessoas a qual você está com saudade de ter comunhão, e por sentimentos, por situações, mas que eu e você possamos abrir mão disso, que eu e você possamos perdoar, que eu e você possamos humilhar a nós mesmos, que eu e você possamos ser humildes para reconhecer que nós não somos nada, não merecemos nada, e que tudo aquilo que nós temos alcançado é a bondade de Deus. As lutas que nós temos alcançados é a bondade de Deus. As vitórias é a bondade de Deus, porque se estamos vivos é bondade de Deus. Mas, então que nós possamos meditar nisso nessa tarde, e que esta palavra saudade, ela possa realmente, ela sempre vai ter na nossa vida, mas que ela possa ser uma saudade de momentos maravilhosos que vivemos e aproveitamos com pessoas na presença de Deus, em fazer aquilo que Ele quis que nós fizéssemos, que colocou no nosso coração como